Quando você começa a comer mais proteína vegetal, até você ter períodos onde você exclui a sua proteína animal, você percebe o seguinte: seu músculo ele fica mais visível, você fica mais slim, só que a qualidade de contração muscular do seu músculo muda. Você tem uma contração muscular mais potente, por mais paradoxal que isso pareça. E eu acho que isso acontece, bom, são vários motivos, mas um dos motivos do porquê que isso acontece é que a proteína vegetal ela vem acompanhada com minerais antioxidantes, principalmente cálcio. E o cálcio é um mineral que ele participa na contração muscular, enquanto a maior parte dos produtos animais que a gente come no dia a dia, não são todos, mas a maior parte tem baixo cálcio. Então se a gente baseia uma dieta nisso, a gente vai começar a perceber que a nossa força ela vai aumentar, o nosso pico de contração ele vai aumentar, assim como a nossa recuperação muscular entre série, porque você tem mais teor antioxidante em você quando você começa a comer a proteína vegetal. Mas não é isso que eu estou querendo falar não, isso aí só foi um parênteses. E o outro ponto, que é em relação ao post passado, né, que eu coloquei lá escrito em inglês, na verdade compartilhei, fala o seguinte: quando você come proteína animal, uma parte de você sabe que aqueles ganhos musculares não são somente seus. Você está pegando emprestado do animal. É como se fosse o esteroide anabolizante de uma forma muito, muito, muito leve, muito sutil. E você só entende isso quando você para de comer e faz a transição. E o último ponto: quando você faz a transição, o seu corpo, por não estar acostumado a processar somente proteína vegetal e estar acostumado a processar proteína animal num nível de décadas, você vai ter mais dificuldade e você vai murchar. Provavelmente você vai perder peso, você não vai conseguir absorver direito, porque você precisa de uma microbiota para conseguir extrair os aminoácidos e proteínas necessárias da proteína vegetal. A proteína animal ela vem com um monte de composto que você não encontra na proteína vegetal diretamente. Geralmente as proteínas vegetais, o alimento vegetal, ele vai te dar os tijolos para que você construa dentro de você o que você precisa. E o produto animal, por ser um ser vivo que estava já passando por esse processo, ele comia a planta e fazia esse processo de síntese nele mesmo, quando você come o tecido dele ou qualquer que seja o produto animal que você está comendo, você já vai ter disponível, pronto. E o que isso impacta no seu corpo? Isso é mais fácil, você fica mais disposto, você fica mais energético ao curto prazo. Isso impacta que você tem dificuldade quando você para de comer de processar você mesmo. E aí você tem um período de transição que é longo e muito sofrido. Por isso que a maior parte das pessoas falam assim: nossa, me senti muito mal, me senti muito fraco. Porque você precisa reaprender a sintetizar o que você precisa. Quais são as desvantagens de comer produto animal e pouco produto vegetal? Porque se você come um, você tende a não comer o outro. É muito raro você ver uma pessoa saudável que come produto animal e come uns baldos de salada, come muita fruta. É raro, por quê? Porque são microbiotas opostas. Então você tem que ter muita dedicação. Se você quiser comer produto animal e comer bastante vegetal, que é o que você precisa, você tem que ser muito dedicado. E geralmente 90%, 95% das pessoas não fazem isso. Inclusive começam a comer mais produto animal, a microbiota piora, começa a rejeitar vegetal e começa a tender a ter uma dieta cada vez mais carnívora. Mas se você não é essa pessoa que come produto animal e come também muito vegetal, frita, castanha, semente, bastante oxidante, bastante fibra, o que acontece é que lentamente o seu corpo ele vai ficando enrijecido. Porque vai faltar para você água e vai, ao longo do tempo, te acidificar. Pelo excesso de proteína e pelo método de cozimento, pelo resultado do produto total que você está ingerindo. Geralmente, quando você tem um produto animal, eles geralmente são ácidos. Isso, ao longo do tempo, vai começar a fazer você ficar enrijecido. E você enrijecido, você vai começar a ter dificuldade de se movimentar, eventualmente. E a falta de movimento gera doença. O movimento, ele é a cura, porque ele move o seu sistema de uma forma passiva, à medida que você anda, caminha, faz qualquer que seja o movimento. E o que eu percebi quando eu fiz essa transição foi justamente isso. Eu comecei a ter esses pensamentos: mano, esses ganhos que eu tô tendo não é mesmo? Só que aí eu duvidei. Eu pensei: não, mas não é possível, mano, que isso seja real. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Porque o que eu tô comendo aqui é comida. E aí você vê que é real. É muito diferente. O produto animal, quando ele é consumido em poucas quantidades e ele não é a base da sua dieta, ele pode ser excelente. Tirando o lado que você vai estar comendo um animal e tem todas as outras dimensões disso. Mas são escolhas que a gente faz todos os dias, certo? Eu como de vez em quando
eu ainda incluo na minha dieta, porque às vezes eu sinto necessidade. Só que ao longo prazo você fica dependente e você trava o seu sistema. E quando eu digo a longo prazo, eu não estou dizendo 1, 2, 10 anos, eu estou dizendo 30, 40. A gente deveria viver muito mais de 100 se o nosso sistema corporal fluido ele tivesse saudável. São vários pilares para que isso aconteça, mas a dieta com certeza é um deles. E quando você tem uma dieta alta em água, alta em antioxidante, com alta fibra, uma microbiota equilibrada que consegue extrair aquilo, você tende a manter o fluxo de movimento e hidratação dentro do seu corpo muito mais fácil e por mais tempo. E isso deveria, a gente ainda não sabe porque a gente não chegou nesse ponto, mas deveria fazer com que a gente vivesse mais. E aí eu vou fechar todo esse argumento, que na verdade era para ser só 2 slides, mas me empolguei e quis falar aqui para você, no seguinte: a dieta vegana, ela não necessariamente é saudável. Você tem que ver o grupo alimentar que você está comendo mais, porque numa dieta vegana, a maioria das que eu vejo, ela é baseada em grão e leguminosa. E na minha humilde opinião, que não sou nutricionista e não sou médico, eu não acho que seja a melhor base para uma dieta vegetal. Porque tanto o vegetal, quanto os grãos, quanto os cereais, eles não são específicos para a gente. São comidas de sobrevivência como várias outras. Então, quando você se torna baseado em planta, comer mais planta, tem planta na base da sua dieta, ao longo dos testes que eu também fiz, eu entendi que é muito melhor você ter uma base viva e alta água, que geralmente são frutas e vegetais, do que comidas cozidas, temperadas, com muito antinutriente, que são os cereais e as leguminosas, que na verdade são partes da planta que não desejam ser comidas. Então, para você preparar aquilo e você conseguir digerir aquilo, você precisa de uns processos específicos para aumentar a digestibilidade. E nem todo mundo está disposto a fazer isso, nem todo mundo sabe isso, e toma tempo. Então, a base de uma dieta vegana mais saudável, eu acho, minha opinião pessoal e baseada na experiência pessoal e tudo que eu vejo e estudo, que deveria ser de frutas e vegetais. Quer adicionar produto animal? Adiciona produto animal. Mas não é porque a gente é vegano, se considera vegetariano, que a gente automaticamente vai ser saudável só porque a gente não está comendo carne. Isso daí é uma visão, uma perspectiva antiga. A gente precisa começar a entender grupos alimentares. O que compõe mais a sua dieta hoje? Qual é o grupo alimentar que compõe mais a sua dieta hoje? Ah, eu como carne e não como? Não importa. Só vai importar se você tiver uma dieta de 90% de carne com muito baixo vegetal e fruta, porque ao longo prazo isso não é bom para a sua saúde. Mas não é porque você está comendo tanta carne somente, é porque você não está comendo fruta e vegetal. Isso tem talvez um impacto ainda maior do que você comer carne ou não. Então você virar vegano e só comer comida processada, você só comer arroz e feijão, você só comer macarrão, lasanha, pizza, hambúrguer, é tão ruim, se não pior, do que você comer produto animal com muita fruta e vegetal, comer comida de verdade. Por quê? Porque você basear a ideia de que você vai ser saudável não comendo produto animal é antiga. Isso daí já está mostrado que não funciona, certo? A gente precisa de alimentos específicos. Quais são os alimentos específicos que a gente precisa? Fruta e vegetal. O resto é adição. E então, quando você faz essa mudança de fazer uma dieta à base de planta, né, tem todo um processo para que isso aconteça, você começa a entender o seu sistema muscular de uma forma muito diferente. Demora mais para você colocar massa, você não coloca tão fácil, mas a qualidade da sua massa muscular ela é totalmente diferente.